Fraternidade Espírita. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de tê-los aqui. E a gente ter essa oportunidade de escutar e também ser escutado, para a gente trocar essa ideia. Porque a proposta do estudo, gente, é muito mais uma mensagem para a gente refletir do que propriamente um ensinamento que é imutável. Não é como se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, é isso, pronto e acabou. Não é. É a gente conseguir fazer com que o que foi estudado, o que foi trabalhado, o que foi exposto, chegue até a mente de vocês para a gente conseguir, à luz da doutrina, trazer algum pensamento novo, alguma ideia, alguma mensagem consoladora, tudo isso. Então, assim, a gente tenta amarrar de uma melhor forma e que a mensagem seja da forma mais simples possível. Então, se tiver alguma dúvida, se eu tiver falado alguma coisa que não gerou entendimento, pode me interromper, não tem problema nenhum. Quero muito que a gente tenha essa interação. Então, nós vamos começar, gente, com... Eu vou pôr o título aqui pra gente. Esse tem que mudou, né? Peraí. Aqui. Peraí que sim. É que eu tô lembrando que esse tem que apresentar. Lembrei que esse tem aqui. Então, acho que imagino que eu vou aqui em cima. Ó, nosso tema hoje é o escândalo e os falsos profetas. Então, o que vem a ser o escândalo e os falsos profetas? Deixa eu colocar aqui um jeito melhor para isso. Aí, agora vocês vão ver melhor. Deixa eu só carregar enquanto isso. O que vem a ser essa mistura? São dois capítulos do Evangelho, gente, para a gente ser mais objetivos. Eu peguei o capítulo 8, né? Bem-aventurados que são os puros de coração, e peguei o capítulo 21, era 21, gente, não é 22, não. Eu que errei na digitação aqui. Que haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí a gente pensa, o que esses dois capítulos podem ter que possa nos trazer um ensinamento do título que eu coloquei, o escândalo dos falsos profetas. Nós estamos vivendo, gente, um momento de excesso de informações. Nós temos informações assim em profusão. A gente tem informação desde as mídias tradicionais, livros, revistas, jornais de papel, etc., as virtuais, que são informações que a gente tem instantaneamente, no estalar de dedos. Você tem no celular, você tem no computador, você tem uma mensagem, seja o que for. Então, nós temos, assim, acesso imediato a isso. Mas como que nós estamos processando essas informações? Como que nós estamos absorvendo, consumindo, refletindo em cima disso? Por isso que eu escolhi esses dois capítulos e fiz uma mescla, por quê? Porque nós estamos vivendo duas coisas que eram condenáveis desde a época do Cristo até os dias de hoje, que é a questão do escândalo, que é a questão dos falsos profetas, porque o escândalo é aquela exposição imediatista e prejudicial para outra pessoa se beneficiar. É como se eu denegrisse, por exemplo, a fraternidade para gerar um benefício porque eu tenho uma outra fraternidade, porque eu quero que a minha fraternidade tenha mais pessoas. É um exemplo bobo. E nisso eu vou utilizar de quê? De informações equivocadas, falsas, mentiras, inverdades e por aí vai. Então eu vou querer atrair essas pessoas para a minha fraternidade porque eu quero que ela seja. E ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos outra coisa condenável, que são os supostos mensageiros do Cristo, os supostos mensageiros de Deus na Terra que preveem o futuro, que trazem mensagem direta do nosso Senhor Jesus Cristo, que trazem mensagem direta da divindade, tudo isso. Então, esse volume de informações, às vezes, nós não conseguimos absorver de forma suficiente de processar e conseguir. E como que nós vamos combater isso? Também com informação.
Só que com a informação que já existe. Nós temos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Céu e o Inferno, nós temos o Pentateuco todo à nossa disposição. Nós já temos uma base sólida que foi transcrita há mais de 150 anos, que nos coloca prontos para receber as informações que vêm extras no entorno do nosso dia a dia para conseguir fazer esse comparativo. Então, a escolha proposital desses 2 capítulos foi por isso que nós vivemos uma era de escândalos provocados por falsos profetas e por pessoas que querem se beneficiar desse entorno dos falsos profetas, da nossa fé, da nossa crença, da nossa busca por melhoria, da nossa falha na nossa busca, porque às vezes nós vamos buscar com as pessoas alguma coisa só em nosso benefício, e não para gerar um benefício ao outro. Tudo isso está dentro desse nosso contexto de ter um escândalo e, ao mesmo tempo, de ter os nossos falsos profetas. Mas, de antemão, eu já digo uma coisa, que além do escândalo ser algo prejudicial, mas ele também é necessário em alguns momentos, porque a gente pode fazer a coisa mais escondida do universo. A gente pode fazer a coisa assim que ninguém aqui vai ter noção, ninguém vai saber. Entretanto, tudo vem à tona uma hora. Tudo. Nada fica escondido. Nós vamos ter que acertar as contas daqueles atos, daquelas ações que nós geramos uma maledicência com alguém, que nós geramos prejudicamos alguém, por aí vai. Por mais que nossas ações sejam ocultas aos olhos dos homens, aos olhos da espiritualidade, aos olhos da divindade, elas são claras, límpidas. Então, como diz, nós estamos vivendo em tempo integral, nós temos sempre uma nuvem de testemunhas, sempre. Desde os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guias, aos nossos detratores, nossos inimigos do passado ou do presente, eles também estão nos vigiando o tempo todo. Então, não pensem que nós não causamos um escândalo ou a maledicência que a gente não vai fazer isso. Eu vou começar com o versículo, com a passagem, só esse trechinho da passagem aqui do Evangelho, dos 2, aí eu vou continuar. Mas ai daquele por quem venha o escândalo, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Traduzindo, às vezes, quando nós geramos um escândalo que traz à tona alguma inverdade, alguma maldade, alguma maledicência de outra pessoa, aquilo aconteceu porque era necessário, porque o mal nunca pode ficar oculto, nunca. O mal nunca pode ficar oculto. Entretanto, a forma como aquilo aconteceu, se a pessoa usou daquele artifício de trazer à tona, de denunciar, de gerar o escândalo, com o único propósito de se beneficiar, como eu disse no exemplo de ter 2 casas, eu estou querendo roubar vocês para minha casa, levar vocês para minha casa, vocês também estão praticando o mal. Você está sendo instrumento daquela maledicência. Você está sendo instrumento daquele erro para benefício próprio, não para trazer à tona a verdade que seja reveladora, que traga às pessoas uma forma de conhecimento, que revele às pessoas um equívoco, uma falha, um erro. Tudo isso, gente. Então, assim, a pessoa que pratica com esse único propósito do benefício, ela certamente ela está incorrendo num erro também. Só que por que se permite isso? Primeiro, como eu disse, o mal nunca fica oculto. Ele não vai ficar oculto. Mas aí se permite que isso aconteça, esse tipo de coisa. Porque, ao mesmo tempo que um mal será revelado,
aquela pessoa que prejudica, que cria, que gera o mal-estar, que gera o escândalo, ela também será revelada. A revelação também vai acontecer para ela, porque teremos assim, duas revelações. Ou a maledicência daquele que estava fazendo algo errado de forma oculta, e também a pessoa que provocou aquilo. Então, ou seja, não tem mocinhos e bandidos no caso. Nós temos apenas interesses envolvidos naquela situação. Então, gente, o escândalo é muito, muito, muito perigoso. Eu falo de cátedra, sabe por quê? Eu sou jornalista, para quem não sabe, tenho lido com informação o tempo todo. Às vezes eu recebo os maiores absurdos do universo. Absurdos que são nitidamente tentativas de prejudicar alguém. De prejudicar alguém, porque aquilo que eu possa vir a publicar, a informação que eu possa gerar, ela vai atingir alguém. Então, a minha responsabilidade com o que eu levo a público é muito grande. E nós estamos vivendo uma era de excesso de informações que esse filtro, que essa preocupação, ela está sendo deixada de lado. As pessoas estão trazendo informações aquilo que lhes convém, dentro do seu interesse, para gerar benefício próprio. Então, essa manipulação de informações, essa forma leviana de levar a informação que nós temos nos diversos dispositivos que nós temos, isso tem gerado discrepâncias, discordâncias, inverdades, prejudicando de formas até absurdas as pessoas que estão perdendo até suas casas, coisas materiais, dinheiro, às vezes prejudicando a vida física, gerando violência, ao ponto que a gente já não tem no nosso passado, ou até mesmo na era do Cristo, aquelas fofocas. Usar a linguajar mais popular, aquela coisa bem fofoca, aquele linguajar chulo com o único propósito de gerar, de prejudicar alguém. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar dessa forma. Que aquilo que nós colocamos para fora com a nossa boca, ao avisar, ao informar, ao comunicar com alguém alguma situação, a intenção daquela comunicação, ela é muito séria, ela é muito grave. Isso gera o escândalo. Então, gente, esse já é a primeira conceituação, o primeiro conceito que eu quero que a gente absorva. Como que o escândalo surge, como que o escândalo pode ser prejudicial para alguém. Então, vamos para o nosso segundo conceito aqui, que agora é dos falsos profetas, né? Que haverá falsos cristos e falsos profetas, e a partir de então eu vou misturar os dois. Deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitir aviso aos homens, tendo-se realizado os acontecimentos preditos. O dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então vamos lá. Nós temos profetas desde os tempos mosaicos. Moisés era um profeta. Ele veio para trazer as primeiras informações da divindade, os 10 mandamentos, seja o que for. Depois outros profetas. Paulo tinha essa mediunidade premonitória, Pedro, etc. A mediunidade, isso aí eu tenho que dar crédito pro Rodrigo, pro JR, assim, que eu não tinha me atentado, eles me atentaram a última vez que eu estive com os dois, com o seu Jair, JR, parece que vocês vão entender. Que mediunidade não está ligada diretamente ao espiritismo. Mediunidade existe há milênios. Então, os profetas também existem há milênios, independentemente de existir ou não o espiritismo. Então, quando a gente se fala dos profetas que foram mensageiros enviados realmente por Deus, com essa mediunidade, com essa missão de tentar trazer algo que era necessário para predizer o futuro, ou para orientar, não é nem predizer o futuro, orientar as pessoas rumo ao futuro. Então, nós temos Moisés, que orientou, o Cristo, obviamente, ele era um profeta, sabia o que estava nos dizendo, os apóstolos, nós podemos ficar citando aqui, Nostradamus, podemos citar aqui ad eterno pessoas que tiveram essa missão, esse trabalho de nos orientar quanto ao futuro. Só que
A nossa vaidade, nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência também nos trouxe a vontade de nos antecipar aos outros para nos beneficiar. Quando nós queremos os profetas, nós buscamos os videntes na casa espírita, nós buscamos os pais de santos nas casas espíritas do candomblé e da Umbanda, nós buscamos as cartomantes, os ciganos que colocam cartas assim, com o único propósito de entender aquilo que vai nos acontecer, mas não porque a gente quer pensar no benefício coletivo. Não, nós queremos saber o que vai acontecer com a minha vida amorosa, com a minha vida financeira, porque eu quero uma orientação para conseguir obter um emprego melhor, para conseguir aquela promoção, para conseguir comprar aquela casa, aquele carro, etc. Nós queremos utilizar a da espiritualidade para benefício próprio. E nisso se criou-se um vácuo, um espaço para o surgimento dessas pessoas que se aproveitam da nossa fé vaidosa, querendo saber o que vai acontecer no futuro. A nossa fé vaidosa que trouxe os charlatães, os charlatões, que se dizem profetas que vão prever o futuro e por aí vai. Nós temos isso ao longo dos séculos também, pessoas também se colocaram à disposição do nosso orgulho, da nossa vaidade, para isso. Que atacaram a nossa fé racional para uma fé tola, vazia, com o único propósito de usar a divindade, de usar a espiritualidade para o benefício próprio. Isso foi surgindo ao longo dos tempos. Isso foi acontecendo. Com o passar dos anos, essa coisa se tornou ainda mais complexa. Porque dentro da nossa esperteza terrena, surgiram também aqueles profetas que se dizem enviados do nosso Senhor, enviados de Deus, para guiar as ovelhas na terra, com o propósito de se beneficiar disso, dizendo-se mensageiros do Senhor, se colocar à disposição da fé falsa, da fé vaidosa, da fé orgulhosa, que é para gerar esse benefício. Então, vieram os falsos profetas, que ainda estão em profusão no nosso mundo. Eu trouxe 2 exemplos que eu vou mostrar mais na frente, mas são só exemplos, assim, porque nós temos falsos profetas no espiritismo, no catolicismo, na religião protestante, no islamismo, no budismo, todos os ismos, todas as definições religiosas nós temos dos falsos profetas, que vão se utilizar do nosso misticismo, não da fé, do nosso misticismo, da nossa vontade de ter contato com o místico e não com a fé, com aquilo que a gente tem que ter é fé e não ser místico, não ter o misticismo para gerar benefício. Então, essas duas coisas foram se juntando. Agora elas se juntaram de vez. Porque o que o falso profeta faz hoje com muita habilidade? Ele usa da nossa falta de fé, do nosso misticismo, para gerar medo, para gerar controle da massa, controle emocional, controle religioso, a fim de gerar benefício próprio. E como nós não temos fé, o que nós fazemos? Uma troca. Eu acredito no que me diz, eu oferto alguma coisa e eu vou ter algo em benefício. Em alguma parte da Bíblia, em alguma parte do Evangelho, em alguma obra espírita séria, há qualquer pedido de doação, não é de doação, é de reverência, de altar, de oferendas, a palavra certa. Há algum pedido de oferenda para gerar algum benefício? Em algum momento da Boa Nova com Cristo, houve algum pedido de uma oferenda em troca? Olha, Cristo, eu estou te dando um pernil assado para o Senhor me curar. Eu estou dando para o Senhor uma casa para conseguir um benefício futuro. Essa negociação com a fé é muito nossa. Nós criamos o negócio da fé. Ao longo dos milênios, 2021 anos, quiçá antes,
nos tempos romanos, nos tempos gregos, nos tempos dos astecas, nos incas e por aí vai, os impérios que vieram, os egípcios, os impérios que vieram para a Terra para nos ajudar a evoluir, também falharam, porque tinha suas divindades que recebiam oferendas em troca de benefícios, não havia uma fé real. Então, elas também foram civilizações que também que caíram em decadência, que estão decadentes. E a nossa civilização, ela está entrando em decadência por um processo de purificação que tem que acontecer. Nós temos uma decadência moral que ainda impera, que ela vai ser superada, mas por enquanto ela ainda impera porque nós estamos vendo o escândalo ser utilizado de forma equivocada pelos falsos profetas para utilizar dessa união macabra que é o escândalo e a falsidade, a mentira, para gerar maledicência, malefício para alguém, para prejudicar alguém e gerar benefício a si próprio. Nós estamos vendo isso com uma frequência absurda, assustadora, gente. Como eu disse, se aquela informação, se aquela comunicação, ela vai trazer uma maledicência, pode ser um malefício, vai prejudicar alguém, vai denegrir alguém, vai trazer um malefício para a pessoa, que ela vai ser maldita, mal falada, que ela vai ser escorraçada, que ela vai ser julgada, o que é pior, nós temos que refletir várias vezes. Porque lá no início, quando eu falei sobre o escândalo, ai daquele que traz o escândalo, às vezes, ele, como eu disse, ele é permitido que aconteça para trazer à tona duas verdades, não apenas única. Que aí nós vamos ter que filtrar isso. E eu digo isso todo santo e abençoado dia. Gente, quem me conhece, fala assim, gente, preste muita atenção naquilo que você receba. Você não precisa fazer um trabalho de apuração, sair catando de onde veio a fonte, não sei o que e tal. Quando nós já temos nosso embasamento. Está com dúvida? Abre o livro dos Espíritos, procura uma pergunta que esteja relacionada àquilo. Está com dúvida? Procura o Evangelho. Está com dúvida? Procura o livro dos Médios. Esses livros que são orientadores, que são como enciclopédias, que são guias, que são manuais, praticamente, falando de uma forma grosseira, que são manuais, vamos procurá-los. Tem alguém que tem mais conhecimento e profundidade dentro do estudo? Procure essa pessoa. De repente, ela pode não te dar uma resposta satisfatória naquele momento, mas pode te indicar o caminho para a sua pesquisa. Que a gente busque. Que a gente tem que deixar definitivamente dentro da doutrina o misticismo. O misticismo nos leva a buscar os falsos profetas, aos falsos médios, as mesas de trabalho, as reuniões mediúnicas que são vangloriadas. Nada contra o trabalho mediúnico. Ele é essencial, faz parte da doutrina. Mas ele não pode se transformar em moeda de troca dentro da casa espírita. Ele não pode se transformar em moeda de troca dentro da doutrina. Porque a doutrina já tem as suas regras e seus caminhos. Nós temos que tentar aplicar. Então, gente, vamos ter muita atenção quanto à utilização da informação que nós recebemos. Ah, recebi que o médium, não sei da onde, falou que o Brasil tá num momento difícil, mas vai dar tudo certo porque tem uma falange de espíritos chegando. Eu até coloquei no grupo sábado um videozinho do Amigos de Luz, que é um canal do YouTube que faz pequenas paródias espíritas. Até recomendo, porque assim são paródias leves, assim, mas trazem reflexão. Que o título, eu posso até deixar o link aqui no fim da palestra, que é sobre a vacina de Bezerra de Menezes. A vacina de Bezerra de Menezes, assim, que aí duas moças conversando, uma ia vacinar, estava super satisfeita, e a outra, assim, falando que não ia vacinar, porque Bezerra de Menezes pessoalmente estava vacinando o planeta todo, assim, com a sua falange, assim. Entendem? E assim, quando a gente entende que a mensagem, entende que a informação séria, você vai desconfiar que a informação não é séria, e você estudou, você procurou saber, sabe que isso não tem fundamento,
você vai desconfiar imediatamente de uma bobagem dessa. Porque é transportar para os trabalhadores que estão no plano espiritual essa, essa tarefa assim, como se eles não tivessem nada para fazer. Essa tarefa pueril, essa tarefa não seja importante, não seja importante nós recebamos assim as energias, as orientações, mas se nós já temos na Terra os irmãos que estão trabalhando para a materialidade, os cientistas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, etc., tudo isso, por que nós vamos ficar nesse misticismo de ficar aguardando a vinda de uma falange espiritual, como com um bracinho, para a gente ser imunizado, sendo que nós já temos isso no próprio livro dos Espíritos, que Deus não interfere na matéria. A gente ainda tem que imaginar que Deus é uma inteligência tão suprema que ele não interfere porque nos deu livre-arbítrio, que nós temos que evoluir. Né? Nós temos os nossos auxiliares, nós temos nosso governador, temos Jesus que nos auxilia, e por aí vai. Porque a gente ainda precisa compreender qual que é o tipo do trabalho da espiritualidade. O trabalho da espiritualidade não é vir aqui e nos acolher da forma que nós queremos, da forma que nós precisamos, dependendo do momento. E nenhum pedido é negar, não deixa de ser atendido. Pode não ser da forma que a gente quer, mas certamente é da forma que nós precisamos para algum momento. A resposta pode vir em algum momento. Então, gente, fujamos desse misticismo dentro do espiritismo. Fujamos dessa mensagem equivocada. Busquemos a informação. Busquemos a forma que é clara, que já temos. Busquemos aqueles que às vezes têm um pouco mais de conhecimento, mas assim, aprofunde, procure mais, tente entender. Não caia na tolice, na esparrela de imaginar que nós teremos grandes falanges, homens aqui na Terra em missão, que são raros, com um propósito único de nos salvar. Nós temos dentro das casas reuniões de tratamento, reuniões de aconselhamento, passes, viu? Tudo isso já tá no nosso pacote de benefícios para a gente poder caminhar. Mas não podemos tratar isso como uma única coisa. Então, quando a gente sai disso, vai buscar externamente essa forma de nos beneficiar, nós estamos falhando também. Nós estamos buscando o misticismo, nós estamos buscando aquela pessoa que vai falar aquilo que nós queremos ouvir. É o profeta que vai falar com você assim, não, você vai conseguir, você terá uma orientação em breve para isso. A pessoa pode te enganar, pode querer só massagear o seu ego. As maledicências, assim, olha, fulano, nesse momento, ela não está querendo trabalhar porque você não está sabendo lidar com ela, alguma coisa assim. Às vezes se cria a situação de uma forma tão truncada, sem que haja uma troca de informações assim límpida e clara, que gera o conflito. Olha o escândalo sendo aplicado. Olha a forma como isso está sendo feito, que depois vai gerar um conflito que talvez vai ficar insolúvel durante uma encarnação inteira. Entende? Então, assim, vamos ter parcimônia com isso, vamos ter paciência, vamos ter cuidado com isso. Nós temos N formas de fugir disso. A que eu recomendo é sempre a base que já existe dentro da espiritualidade. E eu digo em relação até aos romances. Às vezes os romances espíritas são muito agradáveis à nossa leitura, são muito suaves, trazem conforto. Não é para deixar de ler, gente, mas é para ter uma percepção, um olhar mais crítico com aquilo. Porque senão nós vamos cair sempre na esperança que uma coincidência astral, que uma coincidência do karma, que uma coincidência espiritual estará a nosso serviço. Não é.
Claro que a gente sabe das programações, dos entornos, dos encaixes, que as coisas precisam ser acompanhadas. Às vezes as coisas acontecem porque tinham que acontecer, a gente às vezes foge das nossas obrigações ou foge das nossas contas aqui que precisam ser acertadas, mas depois a gente vai ter que, elas vão vir de qualquer jeito. Isso é um fato. Mas quando a gente transforma isso numa coisa extrasensorial, uma coisa fora dos padrões terrenos, que é uma coisa além mundo, além túmulo, nós estamos deturpando de novo a doutrina, porque a doutrina nos explica claramente que, além de que ser um mundo de passagem, é uma continuidade, porque nós terminamos uma tarefa, nossa encarnação, passamos para a pátria espírita de novo, depois, se houver necessidade, retornaremos, se tiver que, e temos que seguir com o nosso conhecimento. Constante, constante. E as ferramentas já existem. Então, logo, não precisamos ter essa necessidade, essa ansiedade de querer antecipar tudo e buscar ajuda em quem simplesmente vai querer utilizar do nosso misticismo, da nossa falta de fé, para falar aquilo que a gente quer escutar, para a gente seguir o nosso caminho e tentar fazer só algo que vai nos trazer algum benefício. Benefício egoísta, por sinal. Então, vamos trabalhar isso com mais carinho, vamos trabalhar isso com mais atenção. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente seguir. Como é o falso profeta, gente? Como que é essa figura que tanto nos cerca no dia a dia? Eu vou trazer algumas características. Tem oratória muito habilidosa, consegue arrebatar as pessoas com a sua fala, tem muita eloquência, consegue organizar bem as ideias e conseguir identificar exatamente aquilo que as pessoas estão buscando. Por isso que, quando nós estamos aqui fazendo um estudo, nós temos que ter duas percepções. A forma de levar essa informação, esse conhecimento até vocês, que seja entendível, claro, que seja uma palavra que gere consolo e reflexão, que eu acho que isso é muito importante, porque não adianta ser rebuscado nesse momento, porque a gente está buscando assim um conhecimento coletivo, que todos possam compreender para buscar algo mais. Dentro das reuniões de estudo, que são mais do que recomendáveis, o miudinho, as reuniões mediúnicas, as reuniões de estudo da mediunidade, evangelização e por aí vai. As tarefas sociais e assim vai. A gente vai... Tudo isso são complementos. Daqui a gente tenta levar para o aprofundamento. Aqui é uma visão mais geral para a gente tentar que as pessoas absorvam para buscar mais. Como diz, é o ponto de partida disso. Então, o falso profeta, ele utiliza exatamente desses pontos frágeis que nós temos. Às vezes nós vamos buscar, nós temos um momento difícil, doloroso, a perda de um ente querido, que é o mais comum, uma dificuldade de entendimento das coisas que vem acontecendo com a própria vida, assim. Essas fragilidades, elas são ali, as pessoas vão perceber, essas pessoas que lidam com a nossa fé de forma equivocada, elas vão exatamente naquele ponto frágil, naquele ponto de carência. Entendem? Nesse ponto de carência, nós acabamos assim nos entregando, porque ao invés de tentar buscar a informação mais correta, buscar algo que seja um estudo para compreensão maior, nós queremos a solução imediata, aquilo que aplaca, aquilo que reduz a nossa dor, naquele momento. Nós não temos tolerância à dor. Se a dor ficar 5 minutos a mais, a gente topa qualquer coisa para a dor passar. É outra coisa que nós precisamos trabalhar. Como ter tolerância para essa dor, para a gente não ser enganados por nós mesmos e por pessoas que queiram se aproveitar de nós mesmos. Entende? E eu vou seguir com a pergunta. Como que o falso profeta é escandaloso? Quando ele gera conflito desnecessário, quando ele cria
inimigos imaginários, quando ele cria situações em que você precisa combater um inimigo imaginário para gerar, ou seja, o falso profeta ele agrega união entre as pessoas contra um mesmo tipo de inimigo, mas um inimigo que ele escolhe, que ele julga existir, seja o diabo, seja a pessoa de outra denominação religiosa, seja o espírita, seja o praticante do candomblé, da Umbanda, viram inimigos assim viram um inimigo único. Então você é um inimigo invisível que supostamente ataca a sua moralidade, ataca a sua família, ataca Deus. De repente você está insuflando ódio nas pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus. Outra pergunta: em qual parte do Novo Testamento ou do Evangelho, ou de qualquer obra do Chico, ou mesmo do Pentateuco, qual parte que há qualquer citação que Deus nos pede para matar em seu nome, ou de prejudicar o outro em seu nome? Que Deus que nos pede para nos separar, nos dividirmos em castas, em diversos grupos, assim, que se não tiver conosco, não serve. Aonde entra a evolução individual de cada um que vai estar em qualquer outra denominação religiosa, em qualquer outra situação do dia a dia. Então, o falso profeta escandaloso é esse, é o que gera o conflito com o único propósito de incitar e de insuflar o ódio nas pessoas contra o seu semelhante, contra o seu próximo, não ser tolerante, julgar, não compreender. Nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado porque cada vez mais não se cruzam informações, não se cruzam com conceitos, não se cruzam com as pessoas com pensamentos distintos, de compreensões distintas. Que a gente tem que pensar que os caminhos são vários para levar ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito. Eu até disse aqui no outro estudo meu que a gente precisa dessa força contraditória para, às vezes, acrescentar, para elas se unirem e caminharem para o mesmo lugar. Nós não temos o encontro dos rios com os mares, igual lá no norte não tem o Rio Negro com o mar, que fica lá o mar de uma cor e o negro do outro, assim, mas se for pensar bem, eles acabam entrando literalmente na maré, na mesma onda, e eles fluem juntos. E é isso que também nós temos que buscar. Ao invés de desagregar, nós temos que agregar. Ao invés que dentro da casa espírita, ou qualquer outra definição, ou qualquer denominação religiosa, nós entendermos que se existe um Deus, existe Jesus, existe todo esse processo para nos tornarmos melhores, para evoluirmos como seres humanos, por que eu vou atacar o meu próximo? Por que eu vou transformar o meu próximo no inimigo? Por que eu vou criar divisões? Por que eu vou criar inimigos que não existem só para atender um propósito individual? Então, percebam isso. Se vocês perceberem que quando alguém estiver falando com vocês, estiver incitando a separação, a divisão, que uma pessoa é melhor que a outra, uma igreja é melhor que a outra, uma casa espírita é melhor que a outra, uma casa espírita é mais assim, a outra é mais assada, a outra é mais evoluída nisso, é mais evoluída naquilo. Desconfie. Porque não é o propósito. Desconfie. Enquanto nós tivermos vaidade com esse tipo de situação, minha casa é enorme, a minha é pequenininha, humilde, mas ele não sabe como que pode ser esse trabalho. Às vezes a humilde pequena entendeu muito mais o que é a doutrina e o fluxo dela do que nós que temos um prédio gigantesco ou temos milhares de seguidores, pessoas que passam todos os dias, conseguem N trabalhos assim. São detalhes, gente, mas são detalhes que passam na nossa frente todos os dias. Então, todos os dias, nós temos que ficar atentos com isso.
Porque, como eu disse, tudo vem à tona, como está no nosso slide aí. Se não for agora, vai vir à tona em algum momento. Seja para as pessoas que estão no nosso entorno, seja para nós mesmos, ou para todo mundo, seja para trazer a verdade à tona e zerarmos a conta. Imaginem só se nós tivéssemos habilidade neste plano de ler a mente do outro assim, as conversas seriam mentais, como às vezes acontece no plano espiritual, nas colônias. Imagina, será que nós teríamos a maturidade e a habilidade de conseguir ver o que o outro está pensando e aceitar sem nenhum melindre, sem nenhuma raiva, sem nenhuma revanche? Por isso que ainda nós não conseguimos. Então, quando nós trazemos à tona a palavra para o outro, e essa palavra pode gerar malefícios, essa palavra pode gerar engano, pode gerar conflito, desconfie. E ela não precisa vir só do falso profeta, não. Ela pode ser do nosso dia a dia mesmo assim. Às vezes, numa roda, numa conversa assim, você pode querer manipular uma situação, as pessoas podem querer manipular uma situação e vão se utilizar, vão ser maliciosas, vão usar palavras assim que podem usar da confiança das pessoas, podem usar do bom relacionamento que existe entre elas, assim, para trazer algum benefício ou para prejudicar o outro, uma coisa mesquinha. Vou falar com o seu Eugênio ali, que é meu amigo, assim, para puxar a orelha do seu Jair lá, porque ele não bateu aquele martelo direito lá na porta, lá, assim. Não pode. Entendeu? Então, tudo isso, gente. Tudo isso a gente tem que trabalhar com muito, muito, mas muito cuidado. Porque nós temos que olhar nossa fé de forma verdadeira. Nós não temos que fazer negociata, não temos que fazer negociação com a divindade. A nossa fé, ela vai. Nós vamos ter o retorno. Esse retorno, essa troca, ela já existe naturalmente. Não é uma barganha. Eu estou fazendo uma oferenda, Senhor, para trazer um benefício. Eu estou fazendo uma oferenda para prejudicar alguém. Eu estou fazendo uma oração para conseguir algo apenas assim. Não, agradeça. Vamos tentar ter essa fé sem que ela se transforme em algo místico. Nós pregamos tanto a fé raciocinada que nós acreditamos num poder superior, numa inteligência superior que vai nos trazer de volta a pátria espiritual sem a necessidade, e para a gente seguir a nossa evolução e por aí vai até o infinito, até quando pudermos ir para o infinito e viver as nossas vidas, seja a forma que for, como energia, como pessoa, seja o que for. Vamos tentar fazer sem promessas quando nós tivermos que orientar, às vezes só instigar a pessoa a buscar, não tentar trazer uma resposta pronta. Que quando você traz uma resposta pronta, a tendência da pessoa é não buscar mais, porque ela vai se sentir assim, pronta para pegar aquela instrução e aplicar. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui na noite, mas mal comparando é quando as pessoas têm resistências com a terapia, porque elas esperam que o terapeuta dê a elas, fale para elas o que elas têm que fazer, ao invés que é o contrário. A troca é que a pessoa construa ferramentas que ela possa lidar com as suas dificuldades do dia a dia. É a mesma coisa. A doutrina nos dá ferramentas para a gente conseguir lidar com as dificuldades do dia a dia, com as dificuldades que nos acompanham, com a dificuldade que nós temos que passar nesta e nas outras encarnações que virão no futuro. Cada vez que nós absorvemos mais e compreendemos isso, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos seguir em frente. Entendem? Então, eu quero que a gente tenha essa visão, essa percepção, porque cada vez mais nós estamos caindo por conta
das maledicências por conta de crer, ao invés de ter uma fé legítima, crer no nosso misticismo. Por isso que surgem os falsos profetas que usam da nossa fragilidade para gerar o escândalo. Entendem a relação dos dois agora? Que, como eu disse, pode ser em qualquer denominação religiosa, seja espírita, católica, evangélica, seja o que for, não importa. Porque nós ainda queremos buscar algo mágico. Nós queremos o fenômeno da magia. Nós não queremos o processo, que a doutrina nos dá processo. Nós vamos caminhar um passo de cada vez, um degrau de cada vez, até conseguirmos fazer isso. Gente, alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Pode falar, enquanto eu tomo um gole de água aqui. A plateia é muito animada. Sei que tá frio. É. Seu Eugênio, você tá aí na coberta. Ei, seu Eugênio, devia estar, hein? Eu, se fosse o senhor, eu ficava aí ó, de pantufas, viu? Não, pô. Não. Hã? Tá certo, tá certo. Dentro de casa tá quentinho. Ah, que bom. Mas seguindo. Seguindo aqui que a gente já tá. Deixa eu ver, ó, já estamos quase no fim aqui. Ô, Anderson, mas a gente. Ai! Peraí. Cuidado aí, Rodrigo, com o seu microfone. Conseguiu aí, Rodrigo? Me ouve agora? Tô. Agora sem. Não, porque meu notebook tá ruim de áudio, aí eu tô jogando o áudio no celular para ficar mais nítido, sabe? Aí deu microfonia nos dois aí. É porque eu esqueci e desativei o áudio do notebook, aí deu problema. Ah, tá. Não mais diga. Mas a gente, Anderson, gosta de ser enganado. A gente tem essa mania. Eu tô até me lembrando, enquanto você estava falando, quando eu era criança, minha mãe ia num centro lá perto de onde ela foi criada, inclusive eu tenho duas tias assim, vocês vão lembrar. E lá lotava, tinha que pegar senha e tal, porque tinha vezes que até Jesus manifestava lá. Ó. Até Jesus descia lá, que é isso, hein? Até Jesus, e eram aquelas mensagens apocalípticas, sabe? Uhum. Tem que nos preparar, que no ano tal pode acontecer tal coisa e tal. Aí lotava lá, ué. Lotava. Aí a gente, com esses centros normais, né, vamos pôr entre aspas, ficam falando apenas que a gente tem de ter a auto-melhoria, a gente tem que estudar mais, nos esforçar, que mediunismo não é tudo. Aí as pessoas ficam desanimadas, porque não é isso que elas querem ouvir, isso que faz bem ou mal para elas. É processo, né? A gente foi moldado para, vamos supor, se eu fizer uma regressão, aí eu quero saber o que eu fui no passado. Se falar que eu fui mendigo, a gente quase bate na pessoa que falou pra gente. Eu tenho que ter sido rei, eu tenho que ter sido alguém importante. O nobre. Eu não conheço ninguém que veio da África. Todo mundo nasceu na Europa na última encarnação. É tudo rei, rainha, tudo aí vai. Então a gente tem que nos policiar com essas atitudes, esses pensamentos. Porque quando chega no plano espiritual, as máscaras vão cair, gente. Não adianta. Não adianta. Então nós somos os próprios falsos profetas. A gente gosta do auto-engano, a gente gosta assim, de uma mentira sincera. Mentiras sinceras me interessam, como diria o Cazuza, entendeu? Então, a gente acaba trabalhando nisso. Então, eu vou dar 2 exemplos, gente. Não interpretem de forma equivocada. É só para a gente ilustrar mesmo assim. Que essa manchete aqui, ó, que o irmão do apóstolo Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial de Deus, que tem programa na TV, morreu de Covid lá em São Paulo. O que acontece nesse caso? Depois eu vou mostrar o outro, assim. Quando a pandemia surgiu, os dois, no caso, o irmão que é o que está sendo abraçado, o Valdomiro é o que está por ser o maior. Eles criaram feijões mágicos contra a Covid. Feijões mágicos que eram vendidos, o pacotinho, a R$500. E a gente pensa assim, a gente vai falar, vai lá, tá enganando o povo, que não sei o que e tal. Mas, foi o que o Rodrigo acabou de dizer, as pessoas querem ser enganadas. Elas optam por esse misticismo, por essa coisa da magia,
ao invés de trabalhar a sua própria fé, porque, na verdade, é o tipo do protestantismo, que não é o original, que trabalha na base da troca. É o da prosperidade que eles falam. A prosperidade para eles é material, não espiritual. Infelizmente, isso aconteceu com a figura proeminente dessa congregação, e aí o irmão virou assim e disse posteriormente, eu vou me vacinar agora, porque eu tenho que vacinar, mas eu confio em Jesus. Mas os feijões continuam sendo vendidos. Então, nem com a perda do irmão, ele abriu mão de tentar gerar o engano para as pessoas, gerar o escândalo que é a falsidade da ação, mas, ao mesmo tempo, as pessoas continuam aceitando aquilo. Então, é a falta de trabalho dessa fé, que continua sendo barganha, e como diz o Rodrigo, depois você manda o endereço desse centro lá para lá receber Jesus de perto, entendeu? Ver se tá uma palhinha para a gente assim. Assim, Jebus. Na verdade, lá desce Jebus, né? Jesus não, lá é Jebus, é o outro que desce, é o Jebus. Então, voltando aqui, aí o outro de outra congregação, o R.R. Soares, também teve Covid, saiu recentemente do hospital, teve uma recuperação, né? Que bom que ele teve essa oportunidade. Só que ele também entrou no charlatanismo. Ele tinha um vidrinho de 200, 300 ml, que era uma água que curava contra o vírus. R$100 o vidrinho de água. Você podia pagar no débito, no crédito ou no Pix. Não tinha problema. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não estou atacando porque é uma congregação evangélica, longe disso, não é? São os exemplos desses profetas que nós temos no mundo moderno, que usam da informação, que chegam até as pessoas, através das suas fragilidades, através da sua necessidade de busca, não é busca espiritual, é busca mística, dessa busca mágica, que vai transformar as suas vidas num estalar de dedos, ao invés dessa automelhoria, da reforma íntima, tudo que a gente fala aqui, semana sim, semana não, semana sim, não, semana não. Aliás, 2 vezes por semana, né? Então, tudo isso, gente, tudo isso é um processo muito delicado que a gente fica. Se a gente fala aqui, fazendo na segunda-feira, porque o viver a doutrina não é só o estudo aqui que eu estou fazendo com você. Durante todos os dias, é o nosso inquilino, que é a nossa consciência, na hora que a gente está naquele instante de raiva, de ira, de confronto, tudo. De algum momento você vai deixar soltar a sua personalidade um pouco mais áspera, assim. Tudo isso está dentro da doutrina. Tudo isso está dentro do que a gente precisa trabalhar. E se a gente pensar assim, a gente consegue entender que a doutrina é muito mais dinâmica do que a gente imagina. Não é só essa coisa estudo, a automelhoria, autorregulação, evolução, etc. Não. O nosso dia a dia nos permite isso. Nos permite nos blindarmos dos falsos profetas, dos escândalos, de tudo, para trabalhar, aí sim, a nossa reforma, a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Tudo isso. Então, vamos tentar trazer à tona a nossa verdade, que ela seja uma verdade que possa ser compartilhada por todos. É isso que nós temos que trabalhar cada vez mais, que a nossa verdade venha à tona, que a gente consiga trabalhar todos os dias. Não é fácil, mas não é mesmo, não é fácil. Porque, às vezes, esses níveis de compreensão, a gente, às vezes, não consegue lidar com eles. Mas a gente tem que tentar. Se a gente, pelo menos, tentar, eu tenho certeza absoluta que a gente tem tudo para a gente caminhar melhor. E para a gente encerrar a nossa noite de hoje, a gente tem um recadinho desse senhor aí, ó, que optou pela verdade, optou pela não agressão e, de uma forma assim incoerente para a nossa visão terrena, morreu pela violência. Que as verdades diferentes na aparência são como as inúmeras folhas que parecem diferentes e estão na mesma árvore. Ou seja, nós temos dentro da mesma árvore
N formas que são verdades, que só que elas todas trabalham com o caso da árvore com o mesmo objetivo, de manter aquela planta viva, de trabalhar, de fazer fluir toda a seiva e por aí vai. Os nutrientes daquilo. É a mesma coisa, nós somos um organismo. Nós, como Casa Espírita, como Fraternidade Espírita Abel Gomes, somos um organismo. Dentro e fora do nosso espaço físico, nós somos esse organismo, que temos verdades diferentes, mas que a gente tenta convergir para o mesmo caminho, para o mesmo propósito. Então, se a gente trabalhar isso todos os dias, a gente vai conseguindo. A gente vai chegando, a gente vai se aprimorando e por aí vai. Então, gente, com essa mensagem do nosso Mahatma Gandhi, morreu em 1948, eu encerro o nosso estudo desta segunda-feira, 5 de julho, agradecendo mais uma vez a todos que tiraram esse tempo para escutar, para a gente trabalhar isso, e vamos seguir em frente, né? Vamos seguir a nossa caminhada aí, porque nós estamos vencendo, nós vamos vencer mais um pedacinho. Daqui a pouco, eu já até brinquei com o Rodrigo, nós vamos fazer o evento dos vacinados, assim, só vai ter lá os vacinados, assim, né? Então, aí a gente fica lá do lado de fora só ouvindo. A gente fica lá só ouvindo e sofrendo, assim, quando vocês vão lá divertir lá, e a gente fica do lado de fora, né? Porque, inclusive, o Rodrigo também pode ir, é só eu que não posso, né? Tudo bem, estou sendo excluído, faço parte. Então, gente, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Mês que vem eu estarei aqui. Se Deus quiser, espero que tenha sido proveitoso para todos e que a gente siga a nossa caminhada, tá bom?